Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje vou trazer uma palavra bem rápida, bem conhecida, os jovens na fornalha, e essa palavra ela é bem conhecida. Vou trazer algo que o Senhor tem colocado no meu coração, é bem rápido, mas é bem direta, que os irmãos venham prestar bem atenção naquilo que o Senhor quer falar. A palavra está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. A tradução da minha Bíblia pode estar diferente da sua, mas o sentido é a mesma coisa. Diz assim: respondeu ele e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Só esse versículo. Meus amados, essa história aqui, como eu já falei, é muito conhecida. Esses jovens é Ananias, Misael e Azarias. Mas depois o nome deles é trocado pelo Nabucodonosor, que chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens veio lá de Jerusalém, veio de Judá, quando o Nabucodonosor da Babilônia vai ali para sitiar a cidade. E aí ele pede jovens de aspecto bom, né? Ou seja, jovens bonitos, entendidos, estudados em ciência e conhecimento, para que viesse ser conselheiro do rei e ser intérprete dele. O rei tinha magos, tinha intérprete, e aí ele leva esses jovens para ele, porque o rei, ele fala para o Aspenaz, que é chefe dos seus eunucos, traz alguns filhos de Israel aí, a descendência real e dos príncipes, jovens que não tenham nenhum defeito, né, de boa aparência, instruído em toda a língua e sabedoria, em ciência, entendido de conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio o rei e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Ou seja, ele queria jovens qualificados para estar sempre ali na presença do rei quando ele precisasse. E ali, não só Ananias, Misael e Azarias, como também Daniel. Daniel tinha um diferenciado que o Senhor deu a ele interpretação de sonhos. O Senhor revelava para Daniel. Mas vamos focar nesses 3. O rei, queridos, quando pegou esses jovens, queria que dessem a comida dele, o vinho dele. Mas Daniel e os meninos fizeram com que o cara que cuidava deles lá não desse essa comida para eles, né? Desse legumes durante 10 dias. E aí depois ia ver o resultado entre ele e os outros meninos. E aí conforme foi, depois que passou 10 dias, Daniel e os meninos estavam bem melhor do que os outros. O Nabucodonosor teve um sonho. Daniel fala para os meninos o que estava acontecendo, que o rei falou que quem não interpretasse o sonho ia matar todos os sábios, todos os intérpretes, ia matar todos. E aí Daniel fica sabendo, conta para Ananias, Misael e Azarias, e eles vão orar para que o Senhor viesse falar com Daniel. E o Senhor revela o sonho para Daniel e a sua interpretação, porque o rei tinha esquecido do sonho. E ele falou: eu não lembro do sonho, e vocês vão ter que falar para mim qual era o sonho e sua interpretação. E assim Daniel fala para o rei o que o Senhor tinha mostrado para ele. Agora, amados, chegando na onde eu quero falar para os irmãos, o que nós lemos. O rei, no capítulo 3, o rei, ele faz uma imagem de ouro. Faz uma imagem de ouro e fala assim, ó: quando vocês ouvirem o som de buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, vocês têm que se prostrar diante da estátua de ouro que eu fiz. Ou seja, quando o povo ouvisse ali qualquer som, qualquer instrumento, qualquer som, tinha que se prostrar diante da estátua de ouro que o rei fez. E aí Ananias, Misael e Azarias, eles não se prostram. E aí o povo fica sabendo que eles não se prostravam diante da estátua que o rei fez. E o que eles fazem? O pessoal vai lá e conta para o rei. O rei fica com raiva e fala: traz eles aqui, eu quero ver que eles não vão se prostrar. E o rei pega, chama os meninos vão lá, e o rei com ira, imagina a raiva que esse rei tava, porque todo o povo, todo aquele pessoal, eles se prostravam, tocava, ouvia o som, já se prostrava já a imagem, mas os meninos não, os meninos eram fiel a Deus, não se prostravam à estátua. Então quando o rei traz os meninos, o rei pergunta: porventura é de propósito que vocês estão fazendo isso? É de propósito que vocês não querem se prostrar diante da estátua que eu fiz? Porque vocês não se prostram diante dos meus deuses e nem agora a estátua que eu levantei? Aí ele pega,
Fala assim, ó, agora vou mandar tocar a música, a buzina, enfim, a harpa, vou mandar tocar. E eu quero que vocês se prostrem diante da estátua. Caso vocês não se prostrar, vou lançar vocês dentro da fornalha ardente. Então, tocou. Vocês não se prostrar diante da imagem que eu fiz, imediatamente vou lançar vocês dentro da fornalha. E aí eu quero ver quem é Deus de vocês para livrar da minha mão. Olha só. Só que daí o rei tem uma resposta que eu acredito ali que ele ficou com mais raiva ainda. Porque os meninos falaram assim, ó, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só, foi uma afronta que o rei fez para os meninos. E os meninos simplesmente devolveu, falando, ó, quem pode nos livrar é Deus. Ele que vai nos livrar. Não dependemos de você para alguma coisa. E tem mais, rei. Fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não adianta. E já quero fixar algo aqui, irmãos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram para a Babilônia. E lá, os costumes eram totalmente diferentes. Acredito eu que esses meninos não queriam ir para lá. Foi igual José. José não queria ir, mas seus irmãos venderam ele. Mas foi algo que Deus fez lá na frente que mudou a história da sua família e do seu povo. Então, os meninos ali, mesmo estando em outra terra, totalmente diferente da deles, seus costumes, eles não deixaram de adorar a Deus. Os pratos estavam lá, os costumes estavam lá, tudo totalmente diferente. Era outros deuses, tinha que se prostrar diante da estátua, tinha que adorar os deuses deles. Ou seja, até o nome, para você ter ideia, o nome deles já mudaram já, entendeu? Então a primeira coisa que o inimigo quer fazer é mudar a sua identidade, entendeu? Você não pode esquecer a sua identidade. Você é servo de um Deus vivo. Não é porque que você está em outra terra que você tem que adorar os deuses deles. Você não tem que adorar a estátua que eles levantam, entendeu? Você é servo de um Deus vivo. Estátua de pedra, de madeira, seja lá o que for, irmãos. Não fala, não toca, não ouve. Ou seja, é tudo de engano. Não são deuses, são apenas pedra, pau. E nós servimos Deus vivo, todo-poderoso. E onde quer que nós estejamos, nós temos que mostrar que nós servimos a Ele, independente do lugar, independente das pessoas, independente dos costumes que Eles querem nos dar. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Entenda isso. Então, queridos, logo depois da resposta que deram a Nabucodonosor, aí pensa num cara que ficou com mais raiva ainda. O semblante dele mudou totalmente e falou assim, ó, aquece aí a fornalha 7 vezes mais do que já era costume de aquecer. Olha só, aqueceram a fornalha 7 vezes mais pela resposta dos meninos ao rei. Aí o rei pega, chamou os homens mais fortes ali do seu exército, fala assim, ó, pode amarrar ele, amarra eles e pode lançar dentro da fornalha. Só, irmãos, o que acontece? Tava tão quente que os homens que estavam levando os meninos para jogar dentro da fornalha, eles morreram. Para ter ideia, antes de chegar, de jogar dentro da fornalha, a quentura matou os homens. Então, quando os meninos caíram lá dentro, lembrando de uma coisa, quando estava sendo lançado lá, eles foram atados, mas com suas roupas, com seus vestidos, com suas capas, com suas túnicas, seus chapéus e as demais roupas. Ou seja, eles manteram ainda a sua origem. É igual eu falei, queridos, onde quer que você esteja, trabalho, faculdade, casa, na sua própria casa, entre amigos, o costume deles, se não for igual ao seu, meu querido, mostre para eles, com suas atitudes, que você é diferente, que você serve um Deus de amor, de transformação, de alegria, que dá salvação a pessoas, que liberta pessoas, que transforma vidas. É um Deus vivo, poderoso, que te ouve e que responde. Então, queridos, em nome de Jesus, onde quer que nós viemos estar, nós temos que manter nossa fé em Deus. E não o lugar que nós viemos estar veio transformar e mudar o nosso caráter. Entenda isso. Então os homens foram mortos de tanta a quentura que estava a fornalha. E quando eles caem lá com as mãos atadas, que eles foram amarrados para ser jogados, quando eles caíram lá dentro, o Senhor já entrou com providência. O Senhor já estava lá dentro com os meninos. O Senhor livrou eles do poder do fogo. Ou seja,
tudo está sob o controle do nosso Deus. O fogo não teve poder nem de queimar sequer um fio de cabelo de nenhum deles. O Senhor estava lá dentro da fornalha. Quando mais precisamos, o Senhor está conosco. Então, queridos, eles não se deixaram levar por aquilo que estava sendo imposto a eles. Era obrigado a fazer aquilo. Eles não se dobraram diante de uma estátua, não se dobraram diante de deuses falsos. Mas quando eles entraram dentro da fornalha, o Senhor respondeu de imediato na vida deles. E aí o rei se espanta, se levanta e fala assim: não foi 3 rapazes que jogamos lá dentro? Responderam: foi 3 meninos que jogamos lá. E aí o rei falou: eis que eu estou vendo 4 homens soltos. Olha, já não estão mais amarrados, estão soltos. Estão andando e passeando dentro do fogo e não tem nenhuma lesão neles. Ah, tem mais. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Ou seja, ele tentou descrever a semelhança do quarto homem. Era o Senhor que estava ali guardando os seus servos. Queridos, essa palavra vai ser rápida, mas entenda. Na fornalha, o Senhor está lá. No deserto, o Senhor está lá. Na água, na tempestade, o Senhor também está lá. Agora depende de nós, se nós vamos querer enfrentar o mar, o fogo, o deserto com o Senhor ou sem o Senhor. Porque imagina, se esses meninos se dobram, eles apenas iam ser mais um no meio daquele pessoal, no meio da multidão. Lembra? Era Daniel e mais os 3. Daniel, como junto com os meninos, era sempre fiel ao Senhor. Imagina Daniel vendo ali, ele continuou sendo fiel, e vendo os meninos que começaram junto com ele, que estavam na mesma fé com eles, desistindo da sua fé por causa de algo que, obrigando, irmãos, estava obrigando ele: vocês vão ter que se prostrar, se não se prostrar, vai acontecer isso. E foi o que aconteceu. E hoje nós vemos isso. Muitos começam junto na caminhada, amigos, irmãos, ou seja, da família, e a gente consegue ver que no meio do caminho vai entrando propostas, vai entrando coisas nas nossas vidas, vai entrando lugares que vai mudando a fé. Pessoas não conseguem mais falar assim: independente do que aconteça, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Infelizmente, queridos, está acontecendo isso. Pessoas estão se prostrando diante de estátuas, diante de outros deuses. Não estão tendo mais forças para prosseguir. Mas nós temos que ser igual esses meninos, igual Daniel, que dentre os outros nós nos guardamos. Querido, o tempo de hoje, o que estamos vivendo, não tem mais como cochear em 2 pensamentos, querido. Não tem como ficar em cima do muro, não. Ou é ou não é. Mas olha que algo extraordinário que o Senhor fez na vida dos meninos. E estamos lendo hoje aqui que dentro da fornalha o Senhor está nos guardando. Dentro do fogo, o fogo não tem poder sobre nós. O mar, a tempestade, a nossa prova não tem poder sobre nós quando nós estamos junto com o Senhor. Pense bem, os meninos poderiam falar: eu não fiz nada contra o Senhor, eu não blasfemei contra o Senhor, não pequei contra ninguém, não pequei contra Deus, e por que estamos nessa situação e vamos parar dentro de uma fornalha? Os meninos poderiam muito bem questionar Deus, mas não questionaram, foram fiel até a morte, que ele era para ser de morte, foram fiel até o fim, e eles viram o livramento do Senhor. Está aqui, estamos lendo Daniel 3, versículo 25, que dentro da fornalha o Senhor livrou os seus servos. Amém? Entenda que depois disso, o rei falou: só existe um Deus. Só existe um Deus, porque um Deus para livrar os meninos de dentro de uma fornalha que foram aquecidos 7 vezes, com certeza não é um Deus de pedra, não é um Deus feito de ouro, feito de prata, feito de cobre, de bronze, feito de madeira. Não é, com certeza não é. É um Deus vivo, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Esse sim tem poder para livrar os seus servos, o seu povo. Então, queridos, tenha fé. Independente da fornalha que você se encontra, independente do lugar onde você se encontra, não negue sua fé a Deus, continue firme e creia que onde quer que você esteja, o Senhor vai estar lá contigo também, te livrando. O rei fala, quando ele sai, nem cheiro, para você ter ideia, nem cheiro de fumaça, cheiro, sabe quando você vai na churrasqueira ali fazer e já começa aquela fumaça, né? Quando você queima um papel, já sobe o cheiro de queimado, porque o Senhor cuidou deles. Então, vamos continuar sendo fiel ao Senhor, porque onde quer que nós venhamos estar, o Senhor está conosco também. Mas depende de mim, depende de você.
se nós vamos nos alimentar das coisas que nos oferecem, os alimentos que não nos provêm, e se vamos adorar outros deuses. Lembra? Os meninos ficou falando assim, ó, me dá só legumes e água, tá bom. E os outros jovens comendo a comida do rei e vinho. Aí o cara falou, mas se o rei vê que vocês ficaram ruins, vai perguntar pra mim o que estava acontecendo, vai querer me matar. Aí Daniel fala, não se preocupe com a gente, nos dá legumes e água durante 10 dias, e aí você vai ver nosso semblante depois e a diferença de nós e dos outros jovens. E assim foi feito, querido. Em tudo o Senhor estava no controle, em tudo. Então basta somente crer no Senhor, confia nele, e não há impossível para o Senhor. Entenda isso, não há impossível para Deus. Então, querido, que Deus te abençoe por ouvir essa palavra, compartilha para seus amigos, para algum irmão seu, alguma irmã sua que está necessitado de ouvir uma palavra, creia no Senhor, creia, confia nele, porque tudo ele fará, mas depende de mim e de você, tá? Compartilha, se inscreve aqui no canal e, amado, mas eu sou apenas um vaso sendo usado pelo Senhor, tá? Não tenho teologia, não tenho estudos mais avançados, simplesmente estou fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá? Não sou nenhum teólogo, nada, mas sou apenas um vaso fazendo a vontade de Deus. Então, queridos, fiquem em paz. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Não deixe o lugar e a situação mudar o seu caráter, mudar a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima palavra. Em nome de Jesus.